E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos aqui para nossa aulinha de história, tá? Para o simulado, né? Que vai acontecer aí na nossa segunda-feira, amanhã, certo? Dia 18. Vamos estar tendo uma aulinha de história aqui, vocês do primeiro ano. Falar um pouquinho sobre Brasil colonial e sobre as influências de Portugal lá na África, certo? Ouvir ali o colonialismo, né? O neocolonialismo. E como é que foi influenciado, o que é que aconteceu. Como primeiro, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o período colonial em si e sobre como é que funcionava a estrutura naquela época. Vamos anotar alguns pontos chaves aqui, tá? Para começar, vou pegar aqui a canetinha, vamos escrever aqui, certo? Brasil, colônia. Bem grande aí para você ver direitinho. Brasil, colônia. O Brasil colonial. O Brasil colonial. E aí a gente tem alguns períodos, certo? De 1500 a 1534, a gente tem o que a gente chama de período pré-colonial. É o pré-colonial. E o que é que acontecia nesse período? Nesse período, o Brasil ainda não tinha um sistema administrativo. Então, era sem um sistema administrativo, certo? O Brasil ele tinha algumas expedições que o pessoal fazia, né? Algumas expedições. E aí o pessoal vinha para conhecer território, alguns portugueses, no caso, né? Mandavam navios e aí ocorriam as expedições guarda-costeiras, como chamam. Ocorreu também a extração do pau-brasil, certo? Muita extração do pau-brasil. E aí o pau-brasil ele era utilizado para móveis, navios, tinta e tinha algumas outras coisas, né? Outra coisa importante, a França tentou colonizar o Brasil. A França tentou, tá? Eles mandavam navios, né, chamado de corsários, e aí eles tentaram colonizar também o Brasil nessa época. E ocorreu a instalação de feitorias. Feitorias eram pontos de comércio. Feitorias eram pontos de comércio ali que acontecia, né? Então o pessoal tinha essas feitorias, eram pontos específicos para o comércio. Fato interessante aqui é que ocorreu o escambo com os indígenas, certo? Ocorreu o escambo com os indígenas nessa época. Um homem chamado Martim Afonso de Souza foi quem dividiu as primeiras vilas. Nessa época também é importante lembrar que Portugal tinha um estilo mercantilista, tá? Mercantilismo. O principal foco aqui da economia, certo? De 1534 até 1548, nós temos o que ficou conhecido como período das capitanias hereditárias. Por as capitanias. O que aconteceu nessas capitanias? O Brasil ele tem finalmente um sistema administrativo. Então, elas foram o primeiro sistema administrativo. Outra coisa importante é o que dá nome, né? As capitanias, no caso, aos seus administradores, eram os capitães donatários. Então, a gente tinha os donatários, que eram os donos das terras, certo? Donatários. Eram os donos das terras e eles, uma coisa importante, um fato interessante, é que quando uma pessoa recebia uma obrigação de se ser um donatário, ela não podia recusar, porque era o próprio rei. O próprio rei de Portugal que estava mandando. Dom João VI ele estava mandando, ele estava obrigando. E aí, a partir disso também existe uma independência, a gente vai compreender como uma capitania independente, as capitanias eram independentes. Capitanias independentes. Cada um tinha seu administrador e tal, só prestavam contas à coroa, né? Existia também uns documentos chamados de forais, certo? O que eram os forais? Os forais eram um tipo de documento que dizia quais eram os deveres e os direitos dos capitães donatários. Existiam também as cartas, né? Que se chamava de carta de doação de terra, né? Que eles doavam, né? O nome dos terrenos era chamado de sesmarias. As sesmarias eram os terrenos. E houveram 15 capitanias, tá? Foram 15 capitanias hereditárias. As que mais deram certo foram Pernambuco
e São Vicente, certo? E nesse período também houveram muitos ataques indígenas e conflitos, isolamento, falta de recurso e falta de investimento também para essas capitanias. Foi uma das coisas que fez com que elas não dessem certo, tá? Porque, como eu disse, só duas foram as principais que deram certo, que foi Pernambuco e São Vicente. Então a gente vai compreender esse período assim. Lembrar do nome também Seis Marias. Seis Marias eram as grandes terras. Seis Marias. Aqui, ó, eram os grandes pedaços de terra, grandes latifúndios. Em 1548 começa o que a gente chama de governo geral. Nós temos aqui o governo geral. No governo geral ocorre uma centralização administrativa. É quando também os jesuítas chegam. É também nesse período que surgem vilas como Salvador, como São Paulo, o Rio de Janeiro. São vilas daquela época. Salvador, RJ, né? Rio de Janeiro, São Paulo, SP. Então nesse período é que surgem essas vilas. Os franceses são expulsos da terra. Alguns ainda ficam, alguns tinham ficado aqui daquela época lá dos corsários que eu falei. Então franceses são expulsos, certo? Nesse período existe uma generalização e uma elitização também da administração. Os homens bons, entre aspas, né? Isso aí é algo cultural até. Os homens bons, eles eram quem? Eles eram as pessoas que tinham muitas terras, eram latifundiários ricos, que administravam as vilas nas câmaras municipais. Então, as câmaras municipais elas eram administradas por homens ricos, latifundiários, e que tinham alto poder aquisitivo, no caso. Como era a administração? A gente tinha uma administração dividida assim, ó. Governador geral. A gente tinha o ouvidor-mor, certo? Ouvidor-mor. O provedor-mor. O capitão-mor. E essa era a hierarquia do governo geral. Então essa aqui é a nossa hierarquia, certo? O primeiro governador, vale lembrar, foi um homem chamado Tomé de Souza. Foi o primeiro governador. Como é que funcionava a economia? Vamos lá, que isso aqui é importante, talvez caia lá no simulado. A economia, isso aqui é um fator importantíssimo. Economia. A economia era baseada em alguns pilares. Primeiro, escravidão. Vamos dizer aqui que a nossa mão de obra, eu ia falar mão de obra é basicamente escrava. Então, os senhores de engenho, os agricultores, eles tinham escravos, eles compravam escravos e botavam para trabalhar, óbvio. No modo geral, cana-de-açúcar. Movimentava a economia aqui no Nordeste, certo? Tinha também mão de obra livre trabalhando, tá? Mas na cana-de-açúcar, enorme parte, eu diria que 99% era mão de obra escrava, tá? E era uma monocultura, ou seja, só era um cultivo. Outra coisa que a gente tem também é a pecuária, certo? A pecuária, ela vem de uma grande mão de obra livre. Pecuária, ela tem uma grande mão de obra livre porque era o mais especializado. E também tinha um mercado interno grande, tá? Outra coisa aqui são as drogas do sertão. Do sertão, mais ou menos. Ela vinha lá da Amazônia. Exploração no rio Amazonas que ocorreu. E aí eram algumas plantas, como cacau, guaraná, castanhas. E eram essas especiarias brasileiras, entende? Ocorreu também um grande aumento da mineração. O período da mineração foi o que levou a economia para o sul, lá no século XVIII, tá?
Então, no século XVIII, mais para frente, né, ocorre uma ida da economia muito para o sul, porque esse mercado se intensifica, a mineração, a extração de minérios, o uso do ferro, do ouro também, que era muito utilizado. Lembrando que a gente está também numa época mercantil lá no começo, né? E aí era muito importante também o acúmulo de riquezas e de metais. Outra coisa importante é o tropeirismo, tá? Tropeirismo, o tropeirismo falava de alguns comerciantes importantes, sabe? Uma coisa importante também, tropeirismo, tópico aqui, ó, tropeirismo. Uma coisa importante também para a economia eram esses dois aqui, ó, tabaco e algodão. Tabaco e algodão, eles eram extremamente importantes para a economia. Tem que lembrar disso. Outras coisas que aconteceram. Houve uma relação da União Ibérica com o Brasil holandês, tá? E teve o Brasil holandês. A União Ibérica foi que, por um período, Portugal e Espanha estavam sob o domínio de um mesmo rei. Portugal e a Espanha dominados por um mesmo rei, que era o rei Felipe II da Espanha. Ocorreu também as invasões holandesas nesse período. A Holanda era inimiga da Espanha. Ela invade Salvador, invade Pernambuco. Em 1630, ela invade Pernambuco e ocorre uma crise na lavoura. Então, depois que Holanda invade Brasil. Deixa eu só botar aqui um detalhezinho. Felipe II. Depois que a Holanda invade o Brasil, ocorre uma crise no açúcar. Crise do açúcar. O que foi isso? Foi porque a mão de obra holandesa, ela aprendeu o cultivo do café e eles aperfeiçoaram o estilo deles. Então eles vão para suas terras de volta, eles são expulsos do Brasil. E aí, quando eles são expulsos, eles vão para sua terra e começam a cultivar café. E a cana-de-açúcar. E a partir desse cultivo da cana-do-açúcar, eles começam a vender e o mercado tem finalmente um competidor que, inclusive, trabalha melhor que ele com açúcar. E aí, nesse período também, tem o tal do Maurício de Nassau, que vem para cá e ele administra algumas coisas. E as companhias das Índias Ocidentais, né, ele foi enviado por elas e depois eles mandam ele voltar porque não era para ele ter feito as coisas que ele fez aqui. Mas lembrar do nome Maurício de Nassau. A gente está fazendo uma revisão rápida aqui, a gente vai para as questões ainda. Então vamos lá. Alguns aspectos importantes. Ocorreram as guerras justas, entre aspas, né, que era o quê? A coroa afirmou que guerras justas. A coroa afirmou que só podia se atacar indígenas se eles atacassem primeiro. Mas, pensando comigo, quem é que estava lá para dizer que os indígenas atacaram primeiro? Quem quisesse atacar, atacava e botava a culpa nos indígenas e acabou. A escravização, ou a escravidão dos africanos, foi um forte apelo econômico também. Tá? Lembrar desses detalhes, são coisas importantes. Escravidão. Outra coisa, não existe passividade por indígenas ou africanos, certo? E uma forma de resistência dos escravos era preservar a sua cultura. Então, nesse período também surge lá a capoeira, surgem essas coisas. E uma coisa importante, os quilombos. Tem lá o grande líder Zumbi dos Palmares, né, sendo um dos representantes. E nesse período de Zumbi, uma coisa interessante, tá, para vocês lembrarem, a história que a gente conta nem sempre é a verdadeira. Ela é um pouco poetizada às vezes, né, narrada de uma forma errada ou para engrandecer as pessoas. Um fato interessante é que Zumbi dos Palmares também tinha escravos, tá? Ele não era, ele era desses, eu não quero ser escravo, mas ele tinha escravos. Não era um líder assim, eu sou totalmente contra a escravidão. Não, mentira, porque ele tinha escravos. Esse período é um período de forte sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Era uma substituição, uma imposição da sua religião em cima dos outros, tá? Ocorre também um comércio triangular, não só com as colônias lá dos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil também ocorre um comércio triangular, uma venda e troca de escravos aí.
E nesse período também existiam os bandeirantes. Os bandeirantes eram pessoas que saíam por aí caçando indígenas e escravos fugitivos, tá? Buscavam indígenas para escravizar também e explorar as terras. Uma coisa interessante é que as mulheres, nessa época, a questão das mulheres, elas não tinham voz, sabe? Não existia isso de ter voz. Elas não tinham heranças, elas só eram reprodutoras e garantiam dotes ao marido por ter um filho homem. Também tinham muitas órfãs enviadas de Portugal, casadas para ter filhos com homens, tá? Mulheres de 14 e 13 anos. E o último ciclo que ocorre da colônia é o ciclo do ouro, que é o auge econômico de exploração do Brasil. E a partir dessa exploração toda é que o Brasil cresce sua economia e continua, né? Prossegue nas suas funções. Vamos lá. Em 1500, os portugueses chegaram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Sobre esse período, coloque verdadeiro, V ou F falso nas afirmações abaixo. Os portugueses chegaram ao Brasil em 18 de abril de 1500. Será que foi 18 de abril? Essas perguntas aqui são simples, tá? As primeiras. Não tem perguntas muito complexas, mas mais pra frente a gente vai ver alguns. Os portugueses chegaram no Brasil em 18 de abril. Mentira, foi 22 de abril, tá? Os portugueses vieram junto dos espanhóis para conquistar as terras. Isso aqui é falso e isso daqui também é falso. Eles vieram sozinhos, tá? Os portugueses vieram sozinhos. Os principais grupos étnicos eram brancos, negros e índios. Isso aqui é verdadeiro, era exatamente isso. Brancos, europeus, negros, geralmente africanos e índios, que eram nativos daqui do Brasil. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi... Qual foi? O período pré-colonial, como eu falei lá em cima para vocês, foi o pau-brasil. Tá? A partir do período colonial que a cana-de-açúcar começa a ter um crescimento absurdo e se tornar, de fato, um expoente aqui da economia. A primeira capital do Brasil foi Salvador, foi onde lá eles embarcaram. O pessoal começou a preparar as terras, a preparar a chegada das outras pessoas e, enfim, todas as outras coisas que procedem depois disso. Vá para a próxima questão. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo... Peraí, pessoal, essa ideia tá fácil demais, né? Portugal e Inglaterra é fogo, Inglaterra e França não. França e Portugal não. Brasil e Portugal. Brasil nem poder tinha, Brasil era colônia. Então, foi Portugal e Espanha. Foi aquele tratado, ó. Tem aqui o nosso Brasilzinho, que é o Brasil. Não é uma moeba. Aqui é o Brasil. Pedacinho Espanha. Pedacinho de Portugal, ok? Nesse lado mesmo que eu estou desenhando. Lembrem disso. Sobre o período chamado de Brasil Colônia, assinale a alternativa incorreta. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu da Espanha? Como assim saiu da Espanha? Ele não era português, né? Ele estava fazendo o que na Espanha? Tinha até briga nessa época. Tinha até briga. Então não, isso aqui é falso. O monte que os portugueses avistaram foi chamado de Monte Pascoal. Isso aqui tá verdadeiro. Quando chegaram nas terras brasileiras, os portugueses rezaram uma missa. É verdadeiro. A primeira coisa que eles fizeram foi rezar uma missa. O escrivão da esquadra de Cabral era Pedro Vaz de Caminha. Isso aqui é verdadeiro. A motivação dos portugueses para conquistar era conquistar novos territórios. Isso aqui é verdadeiro, tá? Tem gente que diz que os portugueses queriam chegar nas Índias para pegar especiarias e coisa assim. Isso aí é uma versão europeia da história, tá? A gente vai compreender que eles estavam sim ao redor de... querendo porque estavam querendo terra nova e sabiam já da existência da América do Sul e não foi um engano, tá? Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Eu contei para vocês, eu estou respondendo rápido porque eu já falei para vocês sobre toda a história e todo o período colonial, tá? Então a gente já sabe essas respostas aqui. Ó, o período chamado de Brasil Colônia terminou com... Veja, isso aqui é uma outra questão que acaba, né, eu vou explicar para vocês agora. Foi a elevação do Brasil a Reino Unido. Isso aqui acontece lá para frente. Napoleão Bonaparte está tomando conta lá da França. E aí, nesse período, foi lá para 1799, para início de 1800, é quando Napoleão ele começa a tomar conta das terras lá da França, e aí ele institui uma coisa chamada bloqueio continental, que ele dizia que todos os países lá da Europa tinham que não podiam mais fazer relações com a Inglaterra, não podiam ter mais relações comerciais com a Inglaterra. Então, o bloqueio continental, ele dizia que
os outros países da Europa só podiam fazer relação com a França e no caso, com outros países, menos a Inglaterra. E o Portugal era principalmente colocado com a Inglaterra. Então, Portugal ele tinha seus negócios com a Inglaterra. E aí, para não cortar, o rei Dom João VI, ele vem para o Brasil, ele traz a família real e ficam lá no Rio de Janeiro. Quando eles fazem isso, eles, para não dizer assim, eu fugi, ou então para não dizer que mais para frente ocorre o Tratado de Versalhes e ocorre uma redistribuição das terras e coisas assim. E aí, para ele poder ter um pedaço, ele diz assim, eu não estava fugindo, eu não estava em outro lugar. Ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve. Então ele pega o Brasil, que estava numa posição de colônia, e coloca como Reino Unido. Então o Brasil se torna um reino a partir daí, e não mais uma colônia, por causa dessa fuga forçada aí dele para a América. No período colonial, no período do Brasil colonial, outros países que invadiram as terras foram, lembra que eu falei? Nossa alternativa é França e Holanda. Lembra que eu falei para vocês, da França e da Holanda? Falei que os dois tentaram invadir aqui, alguns conseguiram, teve uma relaçãozinha aí e aconteceu. No Brasil colonial, a escravidão caracterizou-se essencialmente por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador falso. Eu falei de um forte mercado interno até, né? Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão de índios e negros. Isso aqui tá. Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravização de índios e negros. Isso aqui tá falso também, tá? Por estar amplamente distribuída entre a população livre, construindo a base econômica da sociedade. Interessante. Calma. Peraí. Vamos ler de novo aqui, pessoal. Por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador. Isso aqui está falso. Não está vinculado só a isso. Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravização de índios e negros. Isso aqui está interessante também. Por estar amplamente distribuído entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. Não. Por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos índios. Não. Por impedir a imigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Também não. A escravidão caracterizou-se essencialmente pelo incentivo da igreja da coroa à escravização de índios e negros. Então isso aconteceu, tá? Espera aí, pessoal. Não, perdão. A resposta dela é letra C, tá? Vamos marcar aqui como letra C. Por quê? Porque ele está falando justamente como é que funcionava a escravidão. Ela estava amplamente distribuída entre a população livre. Então, muitas pessoas livres, as pessoas livres tinham escravos, constituindo a base econômica da sociedade. Então, a escravidão era a base econômica da sociedade. E os escravos eles estavam distribuídos entre as populações até ricas e pobres, tá? Entre as populações pobres também, não só ricos. Então, acontecia assim. Questãozinha da UEL. No Brasil, colônia pecuária teve um papel decisivo eu falei da pecuária para vocês, foi importante. O que fez de papel importante foi a expansão para o interior. Por quê? Porque a criação do gado ela precisa de muitas extensões de terra. Por isso, os portugueses tinham que se afastar do litoral para criar os animais, né? Desse motivo, eles acabavam expandindo os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, quando eles faziam isso, a gente tem aqui a terra e isso aqui é o Brasil, tá cortado aqui. Esse pedaço aqui é de Portugal. Então eles criavam um bicho aqui, Opa, começou a invadir o terreno aqui do Tratado de Tordesilhas, ó. Então, nessa criação, indo para lá, eles chegaram até a invadir o outro lado da Espanha ali, que eles não estavam usando. Então, expansão para o interior. Após a restauração portuguesa ocorrida em 1640, o que aconteceu as relações entre Portugal e o Brasil tornaram-se mais liberais? Não. A autonomia administrativa do Brasil foi ampliada. Isso aqui também está errado, né? O Pacto Colonial Luso enrijeceu-se. Luso é português, tá? Sim, com o fim da União Ibérica, Portugal quis recuperar o tempo que foi perdido e ele endureceu as medidas de comércio em relação à colônia. Por isso houve um aumento de taxas, proibição de criação de manufaturas, sabe? E a circulação de certos livros no Brasil também foi proibida. Então, aumentou taxa.
proibição de manufatura, então manufatura errado, não pode. E alguns livros também foram proibidos, tá? Isso aqui tá certo. Os capitães donatários foram subestimados pelos vice-reis. Não, nessa época nem se falava mais de donatário. Nem se falava mais. A justiça colonial passou a ser exercida pelos homens novos. Não, eram homens bons. Lembra, tá? Que eu falei, eram homens bons que eram chamados. E encerramos aqui nossas questões. Vamos falar um pouquinho só da África, tá? Coisa importante aqui pra gente falar da África. Contato inicial, como é que aconteceu aqui dos portugueses com os africanos. No século XV, alguns portugueses, como Diogo Cão, eles chegaram lá no Congo. Lembra do nome do cara? Diogo Cão. Diogo Cão, era do Satanás mesmo. Diogo Cão. Ele chega no Congo. Diogo Cão, Congo. E com uma estrutura centralizada e bem organizada, ele se torna um dos primeiros alvos de contato. Lá, Diogo Cão, ele quer fazer contato com o Congo. Ocorre uma interação cultural. Os portugueses, eles fazem o quê? Eles têm relações diplomáticas com o Congo e eles influenciam a cultura local. Então, influência no Congo. Influência no Congo. O cristianismo ele é introduzido e reis como o nome do rapaz é Nzingaku. Ele é batizado como João I e se converte ao catolicismo, tá? Outra coisa que aconteceu também foi a exploração econômica. Ocorreu uma forte exploração econômica. E aí essa exploração, o interesse dos portugueses no Congo era comercial, principalmente, né, com o tráfico de escravizados. Então eles queriam tráfico negreiro. E aí eles queriam capturar e vender, né? Outros impactos. A exploração portuguesa ela desestabiliza totalmente o reino do Congo e leva a uma fragmentação política, tá? Ocorre uma fragmentação política. Outra coisa, o Império de Mali. Lembrar do Império de Mali. O Império de Mali era uma potência nos séculos... O Reino de Mali era uma potência, inclusive, nos séculos XIII e no século XIV. Mas no século XV ele já começou a declinar. Controlava algumas rotas comerciais de ouro e sal e estava conectado também ao deserto do Saara. A gente tem aqui um pedaço da África, a gente tem aqui as conexões, ó, com o deserto, enfim, com várias áreas aí. Ocorreu uma exploração indireta. Por quê? Porque os portugueses, exploração indireta. Porque os portugueses eles não tiveram uma presença direta, mas eles buscavam ouro africano e que eles acabaram explorando os litorais. Exploraram aqui os litorais. Alguns dos efeitos é que algumas rotas comerciais para o interior, eles redirecionavam. Então, tem algumas rotas para o exterior e no caso, o interior, né, do exterior para o interior, e os portugueses redirecionaram. Então, ele contribuiu para o enfraquecimento dos impérios que existiam lá, mas os impérios sarrelianos. A exploração também teve algumas consequências que os portugueses eles pegaram ouro e marfim, que eram os recursos explorados, né, que eles queriam. Teve também uma desestruturação social enorme. A presença portuguesa também teve um caminho enorme para colonização e exploração europeia, né? Mais para frente também ocorre uma grande exploração europeia. Ocorre também ali na África o imperialismo africano, certo? Países como França também, a Inglaterra, o próprio Portugal, a Espanha. A Espanha e Portugal, uma coisa importante é que eles são países pioneiros no neocolonialismo e no colonialismo. Desde o século XV, o Portugal ele já mexe ali com as terras da África e tem essa relação lá com o povo africano de exploração, de intensa intolerância, ocorria muita violência física, escravização de nativos africanos, exploração das riquezas naturais. Isso era coisa muito presente ali naquela época. Uma coisa que é importante lembrar também sobre a sociedade colonial, que faltou falar, foi o sistema patriarcal, tá? O sistema patriarcal é muito marcante lá na colônia, e esse sistema ele tinha justamente isso, né, do homem ser mais importante, foi o que eu falei aqui com as mulheres. Tem um sistema patriarcal, faltou só frisar isso, sistema patriarcal. As mulheres elas não tinham voz, elas não tinham
Elas não tinham escolhas. Elas serviam para reproduzir e cuidar da casa. Outra coisa importante é o papel da Igreja Católica, tá? E frisar dois jesuítas importantes, que é Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A Igreja Católica ela tinha um poder enorme nas decisões. O Brasil se tornou um país católico, herdado de Portugal, o catolicismo, né? E a partir disso é que o nosso país foi colonizado, ocorreu essa relação ali com a África, que ocorria aquele comércio triangular que eu citei aqui em cima, ó, tá aqui em cima. Esse comércio triangular, ele era uma relação justamente o Brasil pegando escravo na África e vendia em outro lugar, voltava. Então tinha essa relação. A gente respondeu algumas questões, a gente viu o conteúdo completo e foi isso, pessoal. Vocês estão preparadíssimos aí para o simulado de vocês. Podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Foi um prazer estar aqui com você nessa tarde. Deus abençoe a sua vida, que dê tudo certo aí na sua caminhada. Estamos chegando no vestibular e vamos marcha no progresso aí, vamos para frente. Qualquer coisa vocês entrem em contato com a gente da CELS, qualquer pessoa da equipe, qualquer administrador, então vocês podem estar entrando em contato. Forte abraço, muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!